Te liga aí que nós vamos falar hoje sobre como dar um testemunho pessoal. A primeira vez que eu tive que dar o meu testemunho, eu tremia que nem vara verde. E como diz lá em São Paulo, eu quase caí das pernas. Então, pensando que muitas pessoas têm dificuldades de se expressar, eu resolvi preparar um cursinho, um mini curso, assim, umas dicas sobre como dar testemunho de uma forma que possa impactar aqueles que estão ouvindo você. A Bíblia diz assim: vós sois as minhas testemunhas. Essa é uma palavra de Deus. Nós não temos alternativa, nós temos que ser testemunhas de Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 43, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibas, me creias e entendas que eu sou o mesmo. Então, você é testemunha, eu sou testemunha de Jesus. É importante a gente saber que é isso que ele tem falado, é isso que ele tem declarado, e nós precisamos crer na palavra dele. Quando o endemoniado gadareno, ele chegou, foi liberto por Jesus, queria ficar com Jesus. Jesus disse: olha, você está liberto, vai e conta para a tua família tudo aquilo que Deus fez por ti. Então, ser testemunha de Jesus é uma coisa muito importante, muito necessária na nossa vida, porque nós temos que glorificar o nome de Deus em todo o tempo. Tá? Essa é uma coisa muito especial. Jesus disse assim para os discípulos: e sereis minhas testemunhas. Como é que você vai dar um testemunho? Muitas pessoas, elas pensam assim: eu não sei, eu não tenho preparo, eu não fui treinado, o meu testemunho não tem muito significado, meu testemunho é muito fraco, não vai causar impacto nenhum. Isso não é verdade. Porque eu tive a impressão de que os próprios discípulos, eles estavam com essa dificuldade quando Jesus estava se despedindo deles, e Jesus disse para eles assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então o que você precisa? Ter uma convicção de que a sua vida é de Deus, e precisa buscar a unção do Espírito Santo, porque isso vai ajudar muito na hora de você comunicar Jesus. Tá? Vós sereis testemunhas, não tem escapatória, e nós temos que estar preparados para isso. Agora, o que é testemunhar de Jesus? Vamos ver o que é que o apóstolo João diz quando ele escreve a sua primeira epístola. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, isso vos anunciamos. Notem que nós temos aqui alguns detalhes do que significa dar testemunho. O que ouvimos. Aquilo que você ouviu de alguém é dar testemunho, você pode contar. Aquilo que você viu é uma experiência que você mesmo assistiu, você pode contar. Agora, contemplar, o que temos contemplado quer dizer aquilo que nós estamos observando, continuamos observando por um longo tempo a respeito da obra de Deus. É isso que nós vamos testemunhar. O mais importante de tudo, no entanto, é você contar aquilo que aconteceu com você. As nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso é que nós vos anunciamos. Então, dar testemunho é isso. Quando você vai testemunhar, você vai falar acerca daquilo que Deus fez na sua vida. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, você vai falar acerca daquilo que Deus fez na vida de outras pessoas da sua comunidade. Em terceiro lugar, você vai falar para as pessoas a respeito da sua salvação, de como é que Jesus salvou você. E o quarto lugar, o testemunho que você vai dar vai ser a respeito das circunstâncias da vida, das coisas diferentes que aconteceram e como é que Deus interviu na sua vida em momentos muito especiais e momentos de carência. Para isso, para você dar um testemunho legal, precisa ter uma estrutura bem boa. Você precisa estruturar o seu testemunho de uma forma que ele chegue nas pessoas de forma bem clara, que eles possam entender facilmente aquilo que você quer dizer ou transmitir. Tem que responder às perguntas implícitas que as pessoas têm. Quando elas sentam num banco de igreja, quando elas estão com você num ponto de ônibus, quando elas estão com você num banco de escola, na hora do intervalo, você está conversando, as pessoas olham para você e elas ficam imaginando: quem é esse cara? O que foi que aconteceu com ele? Então são 3 perguntas que estão na cabeça de qualquer pessoa que vai ouvir você. A primeira pergunta é: como era você antes de conhecer Jesus? Você está falando de Jesus para mim, mas como você era antes? O que foi que Jesus Cristo fez que mudou na sua vida? Como foi que ele entrou
na sua vida e você pode dizer que Jesus Cristo vive em você. E esse encontro, quais as mudanças reais que aconteceram? A pessoa muda quando se encontra com Jesus? Então essas perguntas você tem que estar preocupado e preparado para responder. O apóstolo Pedro diz assim, que nós devemos estar preparados para responder a todos aqueles que indagarem a respeito da esperança que está em nós. Então estar preparado é isso. Eu estou querendo ajudar você a ficar preparado. Então aqui nós estruturamos o testemunho baseado em 3 pontos significativos. O primeiro ponto do seu testemunho é, você já é uma pessoa salva. Então, você precisa ter convicção na salvação. O que é ser salvo? Ser salvo é você crer que Jesus Cristo perdoou os seus pecados. Ser salvo é a pessoa que reconhece que é um pecador, que pediu perdão, que rendeu a sua vida aos pés de Cristo e que agora quer fazer a vontade de Deus. Essa pessoa é salva. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A palavra de Deus diz que nós somos salvos, se nós cremos. Então, você precisa ter essa convicção. Ninguém pode falar para outra pessoa sobre salvação se você não tem certeza da sua salvação. Se você não tem certeza, então é hora de dizer para o Senhor, Senhor, me dá certeza, me dá a convicção da tua salvação, porque isso é muito importante. Partindo daí, partindo do fato de que você tem certeza da sua salvação, você vai contar para as pessoas como era a sua vida antes de Cristo. Como era o seu início de vida, o que você vivia, o que você fazia, quem era você, quem era José Taborda. Tá? Então isso é muito importante as pessoas saberem. Você era um religioso? Você era uma pessoa boazinha? Ou você era um bandido, um criminoso, um assassino, um ladrão, um viciado? O que você era? Tá? Quem era você antes de conhecer Jesus? Como era o seu relacionamento com sua família? Como era o seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus irmãos? Como era o relacionamento com as pessoas da comunidade? Você mentia, falava a verdade, era bruto, era calmo? Que coisas você fazia antes de conhecer Jesus? E depois disso, você vai dizer para as pessoas como foi que você se encontrou com Jesus. O que foi que levou você a buscar essa experiência? Que circunstâncias envolveram a sua conversão? Onde que você estava? Alguém lhe falou? Por que essa pessoa lhe falou? Você estava no hospital, estava numa igreja, ouviu uma pregação, um vizinho lhe falou? Você estava numa casa, estava escutando rádio? O que aconteceu que levou você a se aproximar de Jesus e a buscar a presença de Jesus na sua vida e acreditar que Jesus Cristo poderia fazer alguma coisa por você? Então, que circunstâncias levaram você a se aproximar de Deus? Como foi o momento da sua conversão? Muitas pessoas querem saber, especialmente aqueles que nasceram num lar cristão, que nunca tiveram uma experiência diferente, eles querem saber como é que a gente aceita Jesus, como é que nós deixamos Jesus entrar no nosso coração. Tá? Então, isso é coisa bem importante, todo mundo está esperando isso. A terceira coisa, então, é você contar agora o que foi que mudou na sua vida. Tá? Você era isso, você hoje não é mais isso. Então, que coisas que realmente mudaram? Eu vi um testemunho de um jovem que foi escandaloso. Ele falou um testemunho de meia hora. Falou e contou toda a sua vida antiga, que era um desastre. Todo mundo se admirava da vida antiga dele. E então ele terminou assim: um dia eu encontrei Jesus e tudo mudou. Não contou nada como é que se encontra Jesus. Então, ele fez da vida dele uma grande aventura, mas não contou nada que desse esperança para as pessoas que estão querendo saber o que Jesus realmente faz. Então, você tem que dividir o seu testemunho, estruturar o seu testemunho em 3 partes. A sua vida antes de Cristo, o momento do seu encontro com Cristo e como é a sua vida hoje com Cristo. Veja que não é depois de Cristo, é hoje com Cristo aqui. E quando você for dar um outro tipo de testemunho, porque a gente não deve falar apenas a respeito da salvação, tem muitos testemunhos que nós podemos dar para os outros. Tem muitas coisas que Deus faz na nossa vida. O princípio é sempre o mesmo. Tá? Você vai contar para as pessoas, você vai dar um testemunho porque Jesus fez alguma coisa em você. Tá? Jesus já fez, Jesus te curou, por exemplo. Então, o que você vai contar para as pessoas? O que levou você a procurar Jesus? Você tinha algum problema? Você tinha alguma dúvida? Você tinha algum assunto especial de oração? Alguma necessidade? Por que é que você procurou Jesus? O que é que você fez em face desses problemas?
que levou você a chegar até Jesus. E então depois você vai contar o que foi que Jesus fez na sua vida, né? Que transformação, que mudanças ocorreram. Então é bem simples, é só você estruturar o seu testemunho seguindo esses 3 passos que são bastante importantes. Porém, existem alguns conselhos especiais, alguns cuidados especiais que você precisa ter na hora de elaborar o seu testemunho. Não pode esquecer disso. Teria, na verdade, muitas outras coisas, mas eu quero citar aqui aquilo que eu considero principal para você poder dar o seu testemunho de uma forma adequada. Em primeiro lugar, é cuidar com o seu vocabulário. O que é que você vai dizer? Que palavras você vai usar? Você vai falar para quem? Você está falando para pessoas no campo? Está falando para crianças? Está falando para jovens? Está falando para um grupo misto? Está falando para professores? Ou para empresários ou operários? Quer dizer, para cada um tem um vocabulário próprio. Porém, o pior de tudo é o tal do evangeliquez. Se você está falando para um grupo que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus, você começar a usar palavras de igreja, eles não vão entender nada. Tipo assim, Jesus me leva para comer pasto verde. Quem que vai entender uma linguagem dessa? Outro, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Por que sangue de Jesus? O sangue de Jesus tem poder. Isso não significa nada para uma pessoa que não conhece Jesus. Mas para você significa muito. Para nós que conhecemos a Escritura, sabemos o significado das coisas, é bem importante. Então tem que cuidar o seu vocabulário. A mesma coisa, uma frase que nós costumamos dizer: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? O que é isso, suficiente Salvador? Eu não vou explicar aqui, eu vou explicar num outro estudo. Mas por que nós dizemos único e suficiente Salvador? Quem é que entende isso? Que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Então, linguagem, o evangeliquez precisa ser dominado facilmente. Terceiro lugar é dividir bem o tempo. Algumas pessoas não sabem nem como começar, nem como terminar. Então, um testemunho ideal num templo de igreja não deve passar nunca de 10 minutos. Eu aconselharia dividir sempre 3, 3, 3. 3 minutos para contar a sua vida antes, 3 minutos para contar como foi o seu encontro com Cristo e 3 minutos para contar como é a sua vida hoje. Isso é muito tempo, na verdade. Porque o meu testemunho, por exemplo, ele dá meia hora, até 40 minutos. Eu tenho coisas para contar só a respeito da minha salvação. Mas um dia pediram para eu dar o testemunho e disseram para mim: você tem 3 minutos. E eu cheguei e dei meu testemunho em 3 minutos, porque isso é possível. Tá? Só precisa mais preparo, mais treino, mas é possível você dar o seu testemunho em 3 minutos. Então, dividir bem o tempo é uma coisa importantíssima, saber dividir o tempo para não ficar dizendo coisas que não fazem parte daquilo que realmente é essencial. Né? Você não precisa contar para as pessoas: minha avó estava doente, daí eu fui na farmácia, peguei o ônibus chegou atrasado. Essas coisas não interessam nada no testemunho, tem que cortar tudo fora. Terceiro lugar é falar com convicção. Você precisa saber do que está falando. Você não pode chegar com achologias e com eu não entendia bem. Você tem que falar aquilo que você entende bem. A convicção é tudo. A pessoa percebe se você está convencido daquilo que está dizendo ou não. Quarto lugar, não fale algo que não tenha apoio bíblico. Tem pessoas que às vezes não conhecem Jesus direito e eles usam uma linguagem que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E torcem as escrituras e falam coisas porque aquilo, naquele momento, serviu para eles, eles pensam que aquilo é testemunho e aquilo não é testemunho. Outra coisa é cuidar de sonhos. Você tem um sonho, Deus falou com você num sonho, não tente interpretar sonho, porque você não é intérprete de sonho, você teve um sonho. Então, o sonho pode nos ajudar até esclarecer uma coisa interna, mas não serve para a gente ficar tentando dar explicação para as pessoas, porque elas vão acreditar que aquilo é a verdade e os sonhos têm muitas interpretações, o mesmo sonho pode ter várias interpretações, dependendo da pessoa. Então tem que ter cuidado com aquilo que vai contar. Tem que ter apoio bíblico, tá? E por último, não pregue. Você é chamado na igreja para dar um testemunho, não faça pregação. Conte o que Deus fez na sua vida. A pregação tem pregador. O apelo tem dirigente do culto que vai fazer apelo, o próprio pregador. Então, não use o seu testemunho para dizer para as pessoas: você tem que fazer que nem eu fiz. Não, isso não é coisa
de quem vai testemunhar. Testemunhar vai contar o que Deus fez na sua vida, deixar que essa inspiração alcance a pessoa, que o Espírito Santo trabalhe na vida daquela pessoa, e Deus vai usar esse testemunho para a sua glória e com toda certeza. Não precisa você fazer esforço, porque Deus está trabalhando. Terminando, diz aqui: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa tarefa, tá? O testemunho tem que ser para toda criatura. Agora, esse negócio de ir por todo mundo, todos nós sabemos que ninguém pode ir por todo mundo. Eu fui para o Paraguai, fui para Moçambique, fui para Angola, fui para a África do Sul, fui para a Suécia, fui para a Noruega, fui para a França, para a Espanha, para Portugal, para o Uruguai, para a Argentina. Eu fui para todos esses lugares, mas isso não é todo mundo. São alguns lugares do mundo. Ninguém tem essa capacidade de ir por todo mundo. Porém, você tem que estar com o coração aberto, porque Deus pode te mandar para a China, para a Índia. Então, estar preparado é uma coisa. Agora, o seu todo mundo, onde que é? É onde que você vai. Onde que você vai, você tem que ter testemunhado de Jesus. Você vai para a escola, você vai no ônibus, você vai para o trabalho, qualquer lugar que você estiver, você está dando testemunho, e esse é o teu todo mundo. Por isso, então é muito importante a frase que Deus disse assim: vós sois as minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas. Deus abençoe você, e logo mais nós vamos estar com outro pequeno estudo, pequena orientação para a sua vida. Ele deve voltar.